Gênesis 2, e nós vamos ler a partir do verso 18. Gênesis 2, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta é afinal o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Queridos irmãos, eu comecei essa meditação, não hoje, mas outro dia de manhã, enquanto eu preparava o café da manhã, o Senhor me tocou o coração para que eu falasse desse assunto. E então eu fui meditando nesse assunto e espero que essa meditação venha colaborar para o nosso proceder
uma vez que todas as palavras desse final de ano vieram falar de procedimento do cristão, de comportamento do cristão diante de Deus. Então eu espero que essa palavra também venha colaborar conosco para que nós também possamos nos comportar decentemente no cuidado das coisas de Deus, principalmente a mulher que Deus nos confia. Queridos irmãos, o amor de Deus é maravilhoso para conosco e sempre terno, e nós, como seus santos, separados para Deus, seus filhos, devemos exercer esse cuidado para com todos, todas e tudo o que é de Deus. Nosso santo Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O Senhor Deus nos criou por último, para que nós dominássemos todas as coisas que Ele criou antes de nós. O que Deus criou? Ele criou o céu, criou a terra, como nós cantamos, e tudo o que neles há. E criou todos os seres celestes. Depois Ele criou a nós. Essa condição de sermos os últimos a ser criados gerou uma expectativa nos anjos, porque todos aguardavam qual ia ser a última criação. E essa criação era uma criação especial. Deus fez várias coisas, ordenou a um casal de seres humanos que se multiplicassem, mas ninguém sabia como isso se daria, mas sabia que esse casal ia se multiplicar e não ia ser como eles que foram criados, aquela legião pela palavra de Deus, né? Isso ficaria ao nosso cargo. E gerou uma expectativa, e por outro lado gerou uma expectativa em alguns anjos negativas. Alguns anjos, por ciúme, acharam que o homem tinha um carinho especial que eles não tiveram. Então, tramaram para destruir essa espécie que somos nós. E há o ponto em que tudo isso começa, da tentativa de alguns anjos de destruir a nossa espécie, começa no jardim do paraíso, no diálogo entre o homem, a mulher e a serpente. O diálogo começa assim, no capítulo 2, nos versos 16 e 17. E o Senhor Deus deu essa ordem: de toda árvore comerás dos jardins, de toda árvore do jardim comerá livremente, verso 16. No verso 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerá. Bom, Lúcifer já estava, infelizmente, no nosso planeta, e para nossa desgraça, tinha acesso ao paraíso. E ouviu, poxa vida, ele falou assim: bom, há um ponto fraco nessa espécie. Se ela comer dessa árvore, morre. E se esse casal morre, acaba essa espécie, morre aqui. Então ele vai e convence Eva a comer da árvore. E depois Eva convence Adão a comer. Num primeiro momento, tanto Lúcifer quanto Adão e Eva se sentem que alguma coisa deu errado. Lúcifer achava que a morte seria imediata após
comer, e isso não ocorreu. Adão e Eva também acharam que Deus mentiu. Os três acharam que Deus mentiu, porque a morte não foi instantânea. Então, muitas vezes nós ainda hoje temos essa síndrome, porque nós muitas vezes pecamos e imediatamente nada acontece. Passado um tempo, quando o fruto, a resposta desse pecado chega até nós, muitas vezes aí nós lembramos: foi lá atrás que isso aconteceu. Queridos irmãos, esse então foi o primeiro ato de destruição da nossa espécie. Lúcifer vai e convence a mulher a comer da fruta, e ela passa o homem também, que come a fruta. Mas não morrem instantaneamente. Então, no capítulo 3, verso 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor. Nós vamos passar para o segundo ato dessa meditação, as consequências do que veio depois do pecado, né? Quando ouviram capítulo 3, verso 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E a partir do verso 11 até o verso 13 é o ponto da nossa vai ser o ponto básico da nossa meditação. Quando o homem não percebeu que ele havia morrido espiritualmente imediatamente, ele não se deu conta disso. Tanto é que ele tentou se esconder de Deus atrás das árvores do paraíso. Ele não tinha ligado que ele já estava morto espiritualmente, então ele não conseguia mais enxergar as coisas espirituais. Se esconde, chama ele e a Eva: vamos se esconder aqui, que o Senhor Deus está chamando, vamos se esconder dele. Completamente sem noção. Ele não percebeu que a morte espiritual já havia ocorrido na vida dele. Depois, apavorado diante da presença de Deus que o chama à fala, no verso 12, ele já entra acusando Deus. No verso 12 ele fala assim: a mulher que me destes como esposa, ela me deu da árvore e eu comi, a culpa é sua. Primeiro Deus chama o homem, primeiro ele chama Adão e pergunta o que aconteceu, e ele já completamente morto espiritualmente, sem conseguir discernir mais nada, sai atropelado e acusa o Senhor Deus pela esposa que ele deu. Eu estava bem sem ninguém, mas o Senhor vai me dar uma esposa? Olha o que aconteceu. Depois Deus chama Eva e fica claro que diante do terceiro abandono que Eva sofre depois da sua criação, ela se vê só diante de Deus e ela sim diz a verdade. Quando eu falo 3 abandonos, eu gostaria de retomar um pouco a nossa leitura. O primeiro abandono começa com a nossa leitura, quando Deus diz assim, no capítulo 2, no verso 18, diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aqui ocorre o primeiro abandono de Eva. O Senhor Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele arrumou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, para que ela estivesse sempre junto com ele. Porém, ele acostumado a estar sempre só, tirou um momento de folga de Eva e a deixou só, dando ocasião para que a serpente iniciasse o terrível diálogo que não culminou com a extinção da nossa espécie, mas que nos jogou muito para baixo, que por pouco o Senhor Deus mesmo não nos destruiu.
O segundo abandono esse foi o primeiro abandono. Ele abandonou ela por uns momentos e deu ocasião para o pecado. O segundo momento foi quando ela comeu o fruto e foi dar para ele. Ao invés dele falar, calma, você não está bem. Nós, na virada do dia, o nosso santo Deus vem até nós e nós vamos corrigir esse problema. Ele vai salvar você. Não, ele pega e come o fruto. Ele abandonou a própria sorte e, pior, se colocou também numa situação muito ruim diante de Deus, de total desobediência. Eu penso que, de leve, foi a segunda desobediência, porque a primeira, Deus, não é bom que você esteja só. E teve um momento que ele estava só, sem a esposa do lado. Depois, esse segundo momento, Deus, não coma desse fruto que morrerás. Como ele viu que Eva comeu e não morreu instantaneamente, ele comeu também. Então, e o terceiro momento que ele abandona Eva foi quando Deus a chama, a fala e diz assim: o que aconteceu? Ela já viu que ela não podia contar com o marido, então ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos ler a partir do verso 14 até o verso 24 do capítulo 3, que diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus, ele sentenciou os três que estavam envolvidos nesse plano terrível de destruição da nossa espécie. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei o sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus uma vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de fora que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, meus queridos irmãos. Então, nesses versos nós vemos as punições e as dores que acompanham o pecado até os dias de hoje, culminando com a morte, que vai ocorrendo para cada um de nós de acordo com o tempo, de acordo com
a necessidade do Senhor, mas nós temos uma vida curta, porque a palavra do Senhor é sempre santa e correta, e como o Senhor disse, se comeres dessa árvore, certamente morrerás. Por sorte, Deus também, na sua infinita misericórdia, isolou o pecado na nossa carne, restando-nos ainda o espírito e a alma. Mas o pecado foi isolado na carne, e com a morte da nossa carne, a morte do pecado, onde nós aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, outra coisa que ocorreu é que após a expulsão do paraíso, começou o dia a dia, e o relacionamento do homem e da mulher ficou dificílimo, como é difícil até hoje. Se nós observarmos o verso 16 do capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. De qualquer forma, a mulher, mesmo agora com o advento do parto da cesariana, ela tem muita dor. Quando ela tem a sorte de ter um filho normal nos dias de hoje, ela tem a dor que Deus somente estipulou. Mas quando é o caso de cesariana, eu vi as minhas 3 filhas sofrerem muito depois do parto da cesariana. A barriga incha como se fosse um botijão, como se ela tivesse sido inflada por gases. Dói, ela não consegue se virar direito, e depois de muito tempo, aquela barriga, se ela não tomar cuidado com a alimentação, torna-se cheia de gordura, e as bolhas de gordura se inflam, e ela sofre demais. É terrível, queridos, mas isso é por conta das mulheres. O que eu quero tomar aqui, uma parte, é a questão do relacionamento do homem e da mulher, onde Deus coloca assim: o teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Então, antes do pecado não era assim? Antes do pecado, a gente entende que tanto o desejo do homem era santo e o desejo da mulher era santo, e eram livres os pensamentos, eles caminhavam juntos, sim, mas olha, eu tive essa ideia, vou fazer, Senhor, vou fazer, o homem, vou fazer. A mulher passou a ser submetida ao marido. E depois da expulsão do paraíso, todos ficaram sob os cuidados de Deus e um dos outros. Mas os homens não souberam cuidar um dos outros. Se nós soubéssemos cuidar um dos outros, não teríamos tantas guerras. E pior, os homens se tornaram praticamente inimigos das mulheres. Vias de regra, se Deus não tivesse colocado regras para que nós vivêssemos socialmente, nós mesmos teríamos chegado à extinção. O que nós observamos ao longo do tempo é que as filhas de Deus não são cuidadas pelos homens. Nós vemos uma quantidade grande de prostitutas, nós vemos uma grande quantidade de mulheres abandonadas pelos maridos, a própria sorte, e o pior, nós precisamos de leis para que o homem não surre as mulheres a ponto de matá-las, quanto em muitos países ainda elas são mortas de tanto apanhar. Se nós queremos refletir, eu penso que os muçulmanos, sem querer fazer uma parte sobre o modo de vida deles, se eles querem tanto refletir a personalidade de Alá, ele tinha que ver como que Deus, que em árabe significa Alá, cuida deles, e refletir esse cuidado. E nós, enquanto cristãos e cristãs, nós, enquanto seres de Deus,
escolhidos de Deus, santos de Deus. Como é que será que nós estamos cuidando das nossas mulheres, das mulheres que foram a nós confiadas, seja enquanto esposas, seja enquanto filhas? Como é que nós estamos cuidando? Eu percebo muitas vezes, por relatos de outras denominações que se dizem cristãs, que o que fazem com as santas de Deus, que os santos de Deus, os separados de Deus fazem com as separadas de Deus, é de fazer chorar o próprio Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o homem se aproxima da mulher porque ele tem interesses pelas coisas que a mulher pode oferecer. Quando jovem, é uma mulher jovem, bela, ele pensa nos filhos que ele pode ter com essa esposa, nos belos filhos que podem nascer dessa esposa. Ele pensa que na companheira auxiliadora, mas nem sempre ele ora a Deus para que Deus faça essa escolha para ele, a escolha certa. E muitas vezes, a partir desse primeiro interesse vai decaindo, e ele vai perdendo o interesse, às vezes abandona, ou às vezes fica a vida inteira com aquela mulher, mas assim, destruindo a qualidade de vida desta mulher. E isso são cristãos e não cristãos. Mas quando se trata de cristãos, a coisa fica pior. Por quê? Porque nós temos que refletir o caráter de Deus. O cristão, ele tem que perdoar sempre. O cristão, como diz em Tito, ele não pode julgar, porque ele também já foi. Ele já foi muito pior do que todas essas coisas e Deus o resgatou. Mas uma vez resgatado, ele não pode esquecer do que ele já foi, e então tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que ter amor, e não pode julgar, e tem que cuidar, porque é isso que o Senhor Jesus fez enquanto esteve nesse mundo. Ele cuidou de mulheres judias, ele cuidou de mulheres profanas, ele cuidou de prostitutas, ele cuidou de todos, ele veio para chamar a todos à salvação. E a nossa função enquanto cristão é obedecer, é refletir o caráter do Senhor Jesus. Como é que nós estamos cuidando das mulheres que foram a nós confiadas? Como é que nós estamos cuidando das santas de Deus? Será que nós estamos destruindo a qualidade de vida delas? Será que, além de nós acusarmos Deus da nossa escolha, porque a única coisa que a gente pode escolher, nós não podemos escolher o nosso pai, a nossa mãe, os nossos parentes, mas a nossa esposa nós escolhemos sim. E ainda, muitas vezes, nós acusamos Deus. Eu gostaria de chamar os irmãos e as irmãs a fazer uma reflexão. Porque muitas vezes, quando o marido perde o interesse pela esposa, ou mesmo pelos filhos, enfim, e os abandona, o que acontece? A mulher só fica à mercê de Deus. Há quem diga isso, seria bom ela estar à mercê de Deus, aos cuidados de Deus? Acontece que, uma vez abandonada, a mulher dificilmente ora. Ela é movida pelos seus sentimentos, e os sentimentos de todos nós são uma coisa muito perigosa. O sentimento do homem é uma coisa perigosa porque ele é enganosa. Nós temos muita mescla de ódio, mágoa, mesmo eu estou falando de cristãos. E o que acontece? Nós abandonamos às vezes a esposa, às vezes não abandonamos, mas levamos ela ainda a pecar, mesmo com a nossa presença.
E então, infelizmente, ela cai de erro em erro, porque abandonada e movida pelos seus sentimentos, não vai buscar, via de regra, não busca a Deus. As que buscam a Deus encontram sim o auxílio imediato e força para restaurarem as suas vidas e estão sob os cuidados de Deus. Mas não é isso o que geralmente acontece. Eu queria finalizar a nossa meditação pedindo a Deus que movesse o nosso coração, uma vez que só Ele é capaz de fazer. Movesse o coração de todos dessa casa e de todos os cristãos que formam a sua igreja no mundo, de forma que nós cuidássemos melhor das nossas esposas, das nossas filhas e das mulheres que são a nós confiada, a partir da nossa mãe, a nossa sogra, a nossa esposa, as nossas filhas, as nossas irmãs. Que nós cuidássemos com carinho desse tesouro precioso que Deus colocou aos nossos cuidados. E que nos livrássemos da terrível vergonha de, uma vez diante de Deus perguntar, foi assim que você cuidou dessa mulher que eu pedi que você cuidasse? Foi assim que você cuidou da minha filha? Quiçá na hora a gente, envergonhado, responda como Eva, e sem mais ninguém, porque só estaremos nós e Deus, a gente caia de joelho e fala: Senhor, nos perdoa, porque mortos espiritualmente, depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, e o Espírito Santo passou a habitar entre nós, movidos pela nossa terrível ignorância, nós impedimos que o Espírito Santo agisse em nossa vida. Nós pedimos uma carona para o Espírito Santo, mas nós quisemos dirigir o carro. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Tomara que a gente tenha vergonha e fale isso diante de Deus e não acuse Deus, porque todos aqueles que nós tomamos cuidado, que nós cuidemos, porque Deus é um cuidador maravilhoso, que nós cuidemos da casa de Deus, dos utensílios da casa de Deus, que nós cuidemos das coisas de Deus, das pessoas de Deus. E dessa forma, quando nós abrirmos esta casa e essas portas, outras pessoas sentirão confiança em estar na presença desse Deus que se faz presente entre nós e é maravilhoso e é cuidador. Que o Senhor nos abençoe.